Depois que um filhote de alienígena cai na Terra junto com um pedaço do céu, o galinho Chicken Little e seus amigos precisam devolver a criatura aos seus pais, antes que os aliens destruam todo o planeta à procura do alienzinho. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme O Galinho Chicken Little de 2005, então preparem-se, é hora do recap! Na cidade de Oak Oaks, tudo está fluindo normalmente até que o galinho Chicken Little começa a badalar o sino da emergência, deixando todos os cidadãos em completo pânico e causando um completo caos na cidade, com direito a acidentes de carro e uma esfera gigante que destrói tudo pelo caminho. Ao ouvir o som do alarme, o dálmata bombeiro sai dirigindo no veneno para tentar ajudar a população, mas sem saber o que exatamente está acontecendo, ele vai até o Chicken Little para saber qual é a emergência. Porém, ao ouvirem o galinho dizendo que um pedaço do céu caiu bem em sua cabeça, os cidadãos não acreditam e ficam revoltados por ele ter causado todo esse pânico por causa de uma mentira. Querendo provar que está dizendo a verdade, Chicken Little vai até debaixo do carvalho, onde o pedaço do céu caiu e começa a procurar por ele. Mas como não consegue encontrá-lo, o galinho tenta descrever o objeto, porém assim que termina de explicar, uma avelã cai bem na cabeça dele. Envergonhado por toda essa confusão que seu filho criou, Pedro Galo tenta dizer que foi apenas uma confusão mental causada pelo impacto da avelã, descredibilizando totalmente o próprio filho na frente de todo mundo. Revoltados com todo o caos que o garoto causou, a população vai para casa bastante frustrada e reclamando com Pedro pelo que o galinho fez. Um ano depois desse acontecimento, a população local está produzindo um filme para contar a vergonha que o galinho passou, e ao invés de apoiar o seu filho, o Pedro Galo aconselha o Chicken Little a ficar de bico fechado, para que todos esqueçam. Enquanto espera o ônibus da escola, o galinho decide escutar o conselho do seu pai para assim conseguir resolver a situação. Porém as coisas já começam a dar errado quando ele é pisoteado pelos outros alunos e acaba perdendo o ônibus por isso. Para não se atrasar, o galinho começa a correr atrás do ônibus, tentando sinalizar para que o motorista pare. Porém assim que nota a presença dele, a raposa rosa joga um saco de avelãs no Chicken Little, derrubando-o no chão e o humilhando ainda mais. Agora, sem nenhuma esperança de conseguir alcançar o ônibus, o galinho decide ir correndo até a escola, mas acaba ficando com a pata presa num chiclete no meio da rua. Com pressa, o galinho começa a fazer força tentando soltar seu pé, e ele até consegue, mas acaba ficando com a bermuda no lugar. Quando o semáforo se abre, o galinho pega um pirulito do seu bolso e resolve usar o doce para grudar no chassi do carro que estava passando. Por incrível que pareça, isso acaba dando certo, mas como é azarado, a bermuda do galinho acaba ficando presa no meio da rua e é atropelada por um carro, grudando na roda e indo parar só Deus sabe onde. Com sua tanguinha à mostra, Chicken Little se cobre com a mão e corre para a escola pelo meio do mato, tentando não ser visto. Quando chega no colégio, ele pega uma garrafa de refrigerante numa máquina e improvisa um jetpack para entrar pela janela, porém acaba aterrissando bem na frente das líderes de torcida. Envergonhado, ele corre até os armários e utiliza o dever de matemática para fazer uma bermuda de papel extremamente estilosa, mas o zelador bate na porta do armário e acaba prendendo o galinho ali dentro. Depois de um tempo de aula inteiro tentando sair, o galinho finalmente consegue se soltar e corre para a quadra onde sua turma está jogando uma partida bem bizarra de queimada e um tanto quanto perigosa. Após a aula, Chicken Little se reúne com seu grupo de amigos, formado pela Pata Abby, pelo Porco Raspa e pelo Peixe. Enquanto Abby tenta convencer o galinho a conversar com seu pai sobre seus sentimentos, a raposa demente acerta uma bolada bem na cara dela, deixando Chicken Little totalmente enfurecido. Mas quando ele tenta tirar satisfação com ela, a gansa pega o galinho pela crista e o arremessa bem no sistema de segurança da escola, fazendo ativar o alarme de incêndio e inundar todo o colégio, inclusive sua bermuda de papel que se desmancha toda. Depois de toda essa confusão, o diretor chama o pai do Chicken Little na escola e começa a reclamar sobre o comportamento dele, enquanto o garoto fica do lado de fora escutando tudo. Enquanto está sentado no banco, o galinho vê um jornal da época que seu pai estudava e descobre que ele foi o melhor jogador de beisebol que a escola já teve, e para deixá-lo orgulhoso, ele decide seguir os mesmos passos. No caminho para casa, Chicken Little conta para o seu pai sobre a ideia de entrar no time de beisebol, porém com medo do seu filho fracassar e ser ridicularizado mais uma vez, Pedro Galo tenta fazê-lo desistir da ideia, deixando o galinho extremamente chateado. Depois de passar a noite em claro observando as estrelas, na manhã seguinte o galinho decide se inscrever no time de beisebol ainda assim e começa a treinar cada vez mais duro, mas é sempre ridicularizado pela raposa e pelo treinador, que não o deixa participar em nenhum dos jogos da temporada. No dia da grande final entre o time do galinho e de uma cidade vizinha, a maior parte dos jogadores estão machucados e por isso o Chicken Little é colocado para jogar. Quando chega a hora de rebater a bola, o galinho tenta seguir as ordens que o treinador lhe deu, mas é lento demais e
erra a primeira atacada. Quando o cisne do outro time arremessa pela segunda vez, o galinho tenta fazer a atacada do seu jeito, mas acaba errando mais uma vez, sofrendo o strike 2. Com o time prestes a perder, todos na arquibancada começam a pressionar o galinho, mas ele não se deixa abalar, pois está decidido a deixar o seu pai orgulhoso. Quando o cisne faz o terceiro arremesso, o galinho tenta rebater do seu jeito mais uma vez, porém agora ele consegue acertar o hit. No beisebol, após acertar a bola, o rebatedor precisa correr pelas 4 bases do campo no sentido anti-horário para marcar um ponto, e é exatamente isso que o galinho faz, porém ele é tão tapado que acaba correndo no sentido contrário. Assim que percebe seu erro, o galinho dá meia volta e passa pela segunda e terceira base, enquanto o time adversário tenta pegar a bola. No caminho para a última base, o galinho vê que o outro time já conseguiu pegar a bola e estão indo para a defesa. Com pressa, o galinho tira o capacete e usa o peso da própria cabeça para conseguir mais velocidade, e assim chegar na última base, mas a velocidade foi tanta que subiu uma baita nuvem de poeira. Quando a poeira abaixa, o juiz vê que o touro chegou na base e automaticamente elimina o galinho, deixando todos extremamente decepcionados. Porém, nesse momento, o auxiliar pede um tempo e começa a remover a terra do campo, revelando que o pé do galinho ainda está tocando na base, ou seja, ele está a salvo e conseguiu o ponto da vitória, o que deixa todos extremamente felizes e orgulhosos, principalmente o seu pai. Ao anoitecer, o galinho vai para a janela do quarto e começa a observar o céu, até que ele percebe que uma estrela está brilhando muito mais forte do que todas as outras. De repente, essa estrela começa a se aproximar e brilhar cada vez mais, até que acaba caindo bem na cabeça dele, fazendo-o desmaiar instantaneamente. Quando recobra a consciência, o galinho começa a surtar por tudo que está acontecendo mais uma vez, o que acaba chamando a atenção do seu pai, que corre para o quarto. Assim que percebe que o seu pai está vindo, o galinho cobre o painel com um pedaço do céu e finge que nada aconteceu, até que ele vai embora. No momento em que seu pai sai do quarto, o galinho remove as cobertas e percebe que o hexágono não está mais lá. Aliviado, ele começa a caminhar de volta para a cama, mas acaba tropeçando no objeto que agora ganhou a mesma textura de madeira do piso. Pois é, galera, esse treco tem a capacidade de mudar a sua aparência para se camuflar, como se fosse um camaleão. Tentando entender como isso funciona, o galinho levanta o objeto e descobre que tem diversos círculos e botões na parte de trás do painel. Sem saber o que fazer com esse objeto voador não identificado, o galinho decide ligar para os seus amigos e pede para que eles vão até lá urgente. Com todos na sua casa, o galinho mostra o pedaço que caiu do céu e pergunta o que ele deve fazer com aquilo. Porém, enquanto eles estão pensando em um plano, o peixe aperta o botão no centro do painel, que instantaneamente começa a brilhar e flutuar, como se fosse a tampa de esgoto do Super Choque. O peixonauta de baixo orçamento então sobe no painel e começa a ser levado para o céu, até que o objeto se encaixa de volta na parte que estava faltando, deixando apenas o sinalizador para fora. Sem saber o que está acontecendo com o peixe, o trio de amigos começam a seguir o sinalizador, que voa em direção ao estádio de beisebol onde aconteceu a grande final. Assim que chegam no campo, o sinalizador começa a girar extremamente rápido, estourando as lâmpadas e formando um tornado que começa a destruir completamente o lugar. De repente, aquela luz se torna um disco voador que pousa no meio do campo e libera 2 alienígenas robôs em formato de polvo, que começam a se afastar. Logo depois que os aliens se vão, o Raspa começa a lamentar, achando que o peixe foi eliminado e servirá de cobaia de ET. Porém, nesse instante ele aparece no topo da nave, mostrando que está são e salvo. Mesmo com medo, o trio entra na nave para resgatar o seu amigo antes que os ETs voltem, e enquanto exploram um lugar que mais parece o laboratório de um cientista maluco, o galinho se distrai com uma criatura laranja que começa a imitá-lo. Porém, Abby aparece e relembra que eles estão numa missão para salvar o peixe. Sem imaginar que agora o Zé Gotinha bugado está o seguindo, o trio de amigos continua explorando o lugar até que encontram o que eles acreditam ser o esqueleto do peixe, mas para o alívio de todos, aquilo era na verdade só um raio-x. Com todos são e salvos, o grupo de amigos começam a procurar pela saída, porém no meio do caminho, o Raspa encontra algo que deixa todos em choque, um mapa com todos os últimos 5 planetas do sistema solar riscados e um círculo em volta da Terra, ou seja, eles estão destruindo todos os planetas que orbitam o Sol e a Terra é a próxima da lista. Em um completo pânico, o grupo de amigos começa a correr para a saída para avisar as autoridades, mas nesse momento os alienígenas voltam para a nave e percebem que o alienzinho foi levado e entram em uma espécie de modo Berserker. Assim que vêm os invasores, os aliens começam a persegui-los achando que eles estão com um filhote, sem imaginar que a criatura está bem atrás deles, seguindo-os como se nada estivesse acontecendo. Quando o grupo de amigos chegam na saída da nave, o peixe pula primeiro e o Raspa vai logo atrás, mas devido ao seu tamanho gigantesco, o porco
porco acaba ficando entalado na passagem. Com os aliens ainda atrás deles, o galinho fica tentando travar a porta enquanto Abby consegue desentalar o Raspa com muito esforço. Já do lado de fora, o grupo de amigos começa a correr pela floresta e enquanto os polvos ficam presos no meio das árvores, eles se escondem no meio do milharal. Porém, assim que conseguem se libertar, os ETs voltam para a perseguição e cortam toda a plantação em busca deles. Como última alternativa para conseguirem escapar, o quarteto vai até a escola para tocar o sino de emergência que está no topo. Porém, como as portas estão trancadas, o Raspa tenta comprar um refrigerante para o galinho usar a garrafa como jetpack mais uma vez, mas a máquina simplesmente não quer aceitar o dinheiro dele. Em um estado de pânico completo, o Raspa sai totalmente do controle e faz a máquina cuspir o refrigerante na base do soco, conseguindo assim a garrafa para o Chicken Little decolar. Já no topo da escola, o galinho pega a corda do sino, mas quando vai puxá-la, ele começa a se lembrar de como foi ridicularizado da última vez e simplesmente paralisa. Porém, quando percebe que os alienígenas estão capturando seus amigos, ele toma coragem e finalmente toca o sino, o que além de chamar a atenção das pessoas, também danifica os circuitos dessas criaturas bizarras. Assim que percebem a população chegando, os aliens imediatamente começam a voltar para a nave e não querendo ser chamado de mentiroso mais uma vez, o galinho corre com toda a população e os repórteres para o campo de beisebol para que todos vejam a nave. Mas os dementes acabam parando por causa de uma moeda no chão e quando chegam lá, o disco voador já se foi. Como se a situação já não fosse ruim o suficiente, o galinho piora tudo ainda mais quando tenta explicar que tem uma nave espacial invisível no meio do campo e joga uma pedra para tentar provar isso, mas como é óbvio, a pedra passa direto e cai no chão do outro lado. Achando que é mais uma mentira de Chicken Little, a população se revolta com Pedro Galo mais uma vez, enquanto o galinho e seus amigos tentam convencer as pessoas de que era verdade, porém ninguém dá ouvido para eles. Como última alternativa, o galinho pede para que seu pai acredite nele, porém mais uma vez o Pedro Galo dá as costas para o seu filho e tenta se desculpar com o restante da população que se dispersa bastante frustrada, sem imaginar que os alienígenas estão no espaço solicitando reforços. Depois de sentir mais uma vez que seu pai não confia nele, o galinho vai para casa extremamente triste, sem imaginar que o Zé Gotinha ficou perdido no milharal e não conseguiu voltar para a nave. Na manhã seguinte, o Pedro Galo está recebendo ligações com xingamento de toda a população, enquanto o galinho está sozinho do lado de fora. Até que seus amigos aparecem e tentam convencê-lo a conversar com seu pai para resolver a situação. Porém, Chicken Little diz que agora já não adianta mais nada e pede que eles vão embora, mas ainda assim ele não consegue ficar sozinho. Assim que seus amigos se vão, o galinho percebe que o alienzinho foi deixado para trás e chama o seu grupo de volta para ajudá-lo a cuidar do filhote. Porém, assim que eles assumem essa missão, o céu começa a se rachar e diversas espaçonaves descem para a terra, deixando toda a população em pânico. Quando vê as naves, o caroço de manga imediatamente percebe que seus pais voltaram para buscá-lo e começa a correr na direção deles, obrigando o galinho a segui-lo para manter a sua segurança. Porém, no meio do caminho, Chicken Little é impedido pelo seu pai, que tenta obrigá-lo a entrar no carro para fugir. Sabendo que é o único que pode salvar o planeta, o galinho tenta contar ao seu pai sobre o filhote, porém quando percebe que ele está duvidando dele mais uma vez, Chicken Little se solta e volta a perseguir o alienzinho, salvando-o no último segundo antes dele ser atingido por um caminhão desgovernado. Depois de salvar o ETzinho, o galinho acaba indo parar dentro do cinema, onde é mais uma vez encontrado pelo seu pai, que tenta levá-lo para o carro, mas eles acabam entrando numa discussão totalmente fora de hora sobre a falta de apoio do Pedro Galo a seu filho. Após ouvir tudo o que o galinho tem a dizer, Pedro Galo percebe o que fez e se desculpa com o menino, prometendo apoiá-lo em tudo a partir de agora. Com esse problema entre eles resolvido, o galinho mostra o filhote felpudo, dizendo que eles devem levá-lo até os ETs e é exatamente isso que eles irão fazer, mas não antes do galinho se declarar para Abby e dar um beijo cinematográfico nela. Ainda sem sinal do filhotinho, os aliens saem das naves para procurá-lo pessoalmente, porém são recebidos pela raposa que acerta uma pedra bem na cara deles, mas apenas para ser desintegrada com um raio laser na frente da gansa, que foge covardemente. Não muito longe dali, o galinho pega o filhote no colo para levá-lo até os aliens, mas desiste da ideia e resolve ir para o plano B, quando vê o prefeito da cidade sendo desintegrado diante dos seus olhos. Porém, os ETs veem que eles estão com o filhote e começam a atacá-los, obrigando pai e filho a se esconderem dentro do carro. Tentando acabar com o problema de uma vez por todas, pai e filho decidem sair do carro e passar pelo caminho mais perigoso possível para chegar até a nave onde os pais do alienzinho estão. Enquanto
Enquanto correm, eles são perseguidos pelos alienígenas que tentam a todo custo desintegrá-los, mas Pedro Galo consegue refletir os raios com uma tampa de alumínio, deletando um dos aliens. Porém, eles nem têm tempo para comemorar, logo são encurralados por um dos polvos bizarros e quase são desintegrados, se não fossem salvos pelo Raspa, o Peixe e a Abby, que roubaram o caminhão dos bombeiros. Agora motorizados, eles se dirigem para a prefeitura, enquanto imobilizam todos os aliens que encontram pelo caminho com o sino do caminhão. Já dentro do prédio, o grupo começa a subir as escadas até que chegam no terraço, onde a nave principal está localizada. Quando chegam no ponto mais alto da prefeitura, pai e filho são atingidos pelo raio laser da nave e vão parar numa sala antigravidade, onde eles descobrem que aquele raio não era desintegrador, mas sim uma abdução. Nessa sala, o Galinho e o seu pai são confrontados pelo líder dos alienígenas e acusados de terem levado seu filho. Porém, Pedro Galo responde dizendo que foram eles que deixaram o filhote para trás, o que acaba deixando o ET bastante enfurecido. Para tentar acalmá-lo, Pedro solta o filhote, que volta correndo para os braços da mãe. Porém, o alien ativa as dezenas de armas da nave, insistindo que irá destruí-los. Mas quando estavam prestes a ser eliminados, o alienzinho aparece e confirma que foi ele quem saiu e se perdeu. Com tudo explicado, o alienígena guarda as armas e os coloca de volta no chão, revelando sua verdadeira forma logo em seguida. Pois é, galera, uma família completa de caroços de manga. Aquele corpo de polvo era só uma armadura. Para se desculpar pelo mal entendido, os aliens reconstroem toda a cidade e devolvem as pessoas que foram abduzidas, mas por algum motivo a raposa mudou completamente de personalidade e virou uma boa pessoa. Por fim, eles explicam que tudo que eles queriam era as avelãs, que só existem aqui no planeta Terra. Isso explica aquele mapa na nave. Com toda essa situação resolvida, os aliens agradecem o Galinho por ter salvo a Terra, entram na nave que está caindo aos pedaços e voltam para o seu planeta. Enquanto Pedro Galo se pergunta o que eles farão com aquele filme que estavam produzindo. Um ano depois, a grande produção finalmente sai, mas como toda boa obra baseada em fatos reais, eles alteram totalmente a história, transformando o Galinho num galã de Hollywood que, junto com seus amigos, trava uma guerra intergaláctica e sozinhos conseguem dizimar todo um exército de alienígenas. E vocês acreditariam no Chicken Little? O que fariam se estivessem no lugar dele e precisassem provar que realmente o céu estava caindo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!